Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Circo foi montado no Senado para aprovar Flávio Dino no STF. Tem como separar essa figura, né? Ele que saiu justamente do judiciário para entrar para a política há tantos anos e agora está tentando fazer esse movimento contrário. Até que ponto, né, que ele consegue estar ali não como político, né? Isso me lembra muito a história do sapo e do escorpião atravessando o rio. Todo mundo conhece a história. O escorpião vira pro sapo e fala: me ajuda a atravessar o rio, já que você vai atravessar. O sapo fala: pô, você vai me picar. E o escorpião fala: se eu te picar, a gente morre afogado. Imagina se eu vou te picar. Não vou me matar. Aí o sapo fala: bora lá. E o escorpião pula em cima dele. E o sapo começa a atravessar o rio. No meio do rio, o escorpião pica o sapo. E o sapo vira pro escorpião e fala: agora a gente vai morrer. O sapo vira pro escorpião e fala: agora a gente vai morrer. E o escorpião fala: é a minha natureza. A natureza humana, ela é muito parecida. A gente tem, o Serrão usou uma palavra que eu adoro, né? Historiografia. É um campo que a esquerda domina demais, há muitas décadas. E qual que é o problema? O problema é a entrada do Dino no Supremo Tribunal Federal vai ser, e já está, né, sendo aqui um processo de até quando a gente consegue lidar com desaforos, com situações esdrúxulas de ministro do Supremo ligando para senador na calada da noite, jantares de advogados criminalistas com ministros do Supremo Tribunal Federal, feijoadas, churrascadas. Peraí, ministro do Supremo Tribunal Federal em evento do João Dória nos Estados Unidos falando sobre democracia no Brasil? Calma, tem mais, tem muita coisa. Ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, para abrir o Museu da Democracia. MUDE. A sigla é MUDE. Aí é uma piada pronta, né? MUDE do Brasil, ou onde você encontra a democracia no Brasil? No museu. O que vai ter no Museu da Democracia? Um busto do Sapo Antanha, Gilmar Mendes? Um busto do Alexandre de Moraes? Qual a história que está sendo contada? E os desavisados que não gostam muito de política e que vão entrar nesse museu? E as crianças que vão entrar nesse museu? Será que vai ter um busto do Flávio Dino lá também? Dourado? Um busto grande. Vão ter que pegar bastante folha de ouro ali para, né, dourar um busto gigantesco do Flávio Dino. E ele vai cumprir qual papel na defesa da democracia? A democracia defendida pelo judiciário. A democracia defendida pelo Lula. E ele vai fazer um ato no próximo 8 de janeiro. Olha só, né? A constelação se fecha e a gente consegue enxergar o que está por cima de nós. É um descalabro total, é o derretimento total, com uma pitada de ironia sádica, tenebrosa, a respeito do que a gente está sofrendo e do que a gente vai sofrer. Mas a gente não pode parar. Eu acho que o grande convite que essa desestruturação toda da federação, da república, do país, que vai ter também um efeito econômico, ele é um convite para que as pessoas comecem a se importar com o que está acontecendo. Porque se elas deixarem de se importar, a gente vai ficar discutindo aqui o que a gente prefere ser ou virar. Uma Venezuela? Uma Rússia? Uma Cuba? Para onde a gente vai nos países comunistas que se desestruturaram completamente? Qual que é o caminho que a gente vai seguir? Qual que é o nível de degradação institucional e de liberdades políticas e de direitos individuais? Até onde a gente vai aceitar?
ou o povo e a massa crítica do povo e as instituições que têm alguma representatividade, né? Às vezes classes profissionais, representantes, né? OABs da vida, que são muito intimidadas e que tem também um grupo seleto de corruptos que coordenam as atividades. Só que o poder não está no grupo seleto de presidentes da OAB. Está nos advogados, que tem que se apropriar da discussão e que tem que dar um basta nisso. E empurrar a máquina podre e suja de um Estado corrupto e ditatorial e totalitário para que a gente consiga fazer as reformas necessárias e tirar as pessoas que não podem e não deveriam nunca estar lá. Então, por isso que eu acho que as pessoas elas vão olhar para o Dino e para a possível aprovação dele, ou provável aprovação dele na sabatina. Muita gente vai ficar desencantada e vai repetir aquele chavão. Agora o Brasil acabou. Não. O Brasil não acabou. O Brasil só vai acabar se você desistir. Enquanto tiver gente falando, gente lutando pelo país e pela defesa desses direitos, desses valores, desses princípios que nós defendemos aqui, o país não vai acabar. A questão é o que você está fazendo, né? O que a gente está fazendo? Qual foi o último abaixo-assinado? Qual foi a última... A gente falou recentemente da notícia crime do Pavinato. É algo que tinha que ser feito em larga escala e denúncias que deveriam ser feitas em larga escala por todas as entidades associativas. Que nem a nossa crítica veemente contumaz com relação ao arbítrio do Supremo, dos ministros Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes e do futuro provável ministro Flávio Dino, isso deveria acontecer em larguíssima escala. Então, o povo tem que parar de assistir Globo, o povo tem que parar de ler Folha, a gente tem que, né, entender o nível da desgraça que está entrando no país. Mas ele não vai acabar da noite para o dia. É uma morte lenta, sofrível. A gente está lidando com um petista no poder há quanto tempo? E, né, eles voltaram. E voltaram com sanha e sede de vingança e de sangue e de ódio. E estão colocando o cara mais odioso no cargo mais poderoso. Você tem mais poder hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal do que como presidente do Brasil, presidente do Senado, presidente da Câmara. Por isso que é um nó górdio tenebroso que a gente está enfrentando agora. Então, a gente vai lidar com muita gente desesperançosa, gente que acha que agora acabou tudo, que não vai dar mais nada certo, mas os debates estão postos, estão colocados, e a gente tem que enfrentar esses debates. E as pessoas, identificar as pessoas, parar de ser enganado por Romários, por Soraias, por Moros. Esse pessoal engana vocês toda hora, engana a gente. Eu também fui enganado durante muito tempo. Eu fui partícipe, né, como eleitor do Teatro das Tesouras. Me envergonho disso, mas a vida é um processo e eu acho que todo mundo tem um momento de despertar. Agora, o que não pode é a gente abrir mão de ocupar espaço. E a guerra cultural é que vai mexer esse país. A guerra política, ela é consequência da guerra cultural. E o campo político hoje está dominado por tarado, censor, maluco, comunista. Para mudar isso, escola, universidade. Eu não consigo entender como é que a PUC não sofreu o maior boicote da sua história até hoje, colocando bolsa de estudo para aluno membro do MST. Então, são gestos importantes. Por mais que você goste que o seu filho estude na PUC São Paulo, está na hora de desmatriculá-lo da PUC São Paulo, porque virou uma entidade apoiadora de grupo terrorista. Que tal a gente começar a transformar o discurso em ação? Eu faço amanhã, eu abro uma fogueira aqui e filmo dos meus diplomas da PUC. Eu tenho nojo de ter isso atrelado à minha história.
E eu tenho que mostrar que esse nojo tem que virar algum tipo de ação de boicote mesmo a essas entidades, porque quantas pessoas são influenciadas por professor marxista naquela maldita universidade que de católica não tem nada. Nada. Só tem anarquista, louco, comunista, ateu naquele lugar. Eu li em teologia na PUC livro do Saramago, né? Na aula de teologia, só para vocês terem uma ideia. Mas enfim, tudo isso para falar que a nossa guerra ela é cultural e não adianta perder as esperanças. O Dino no Supremo Tribunal Federal é uma atitude nefasta, é uma coisa horrenda, mas a gente tem que saber escolher as batalhas e não deixar de enfrentar todas essas batalhas, principalmente na esfera cultural. O campo da política, meus irmãos, vai ser porrada durante todos esses próximos 3 anos, pelo menos. A gente vai apanhar muito. E o maior tiro que a gente levou na cara até durante todo esse ano é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos enfrentando um jogo de cartas marcadas. O sistema foi completamente corrompido para poder aprovar o Flávio Dino. Eu vou te explicar por quê. A sabatina para aprovação de um ministro do STF talvez é a atividade mais importante que um senador pode exercer durante o seu mandato. Estar ali, questionar, saber se aquela pessoa é digna, tem as habilidades, tem o caráter e a honra necessários para poder ocupar o mais alto cargo do judiciário no nosso país, principalmente se tratando de uma ditadura do judiciário, que é o que nós vivemos hoje, é a atividade mais importante que um senador pode exercer. Nenhum voto para PL, para PEC, distribuição de emendas, absolutamente nada chega perto deste momento, o momento de questionar uma pessoa que foi indicada para um cargo na nossa Suprema Corte. Esse momento é tão crucial que existe um rito muito específico de como ele deve ser executado. Cada senador teria 10 minutos para questionar o indicado, depois teria a réplica e depois a tréplica. E só então, outro senador poderia ter 10 minutos para questionar esse indicado e também réplica e tréplica e por assim vai. Então é um processo que leva o dia inteiro. Lembrando que nós estamos falando da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O que eles fizeram, o que a Alcolumbre fez para facilitar a entrada do Flávio Dino no STF? Primeiro, pela primeira vez nós estamos vendo a sabatina de 2 pessoas, um indicado para o ministro do STF, que é o caso do Flávio Dino, comunista declarado, e o Gonê, que é para a PGR. Então, eles colocaram 2 pessoas. Já divide o tempo. Porque o senador, ele vai ter que sabatinar ou questionar essas 2 pessoas usando o mesmo tempo. Tempo de 10 minutos. Ou seja, de 10 minutos para que se poderia questionar Flávio Dino, agora passou para 5. Tem mais. As perguntas serão feitas em blocos de 3. 3 senadores fazem as perguntas e depois vem a réplica e a tréplica. Então, o sistema foi totalmente corrompido, alteraram, fizeram uma gambiarra, como o próprio senador Alessandro Vieira disse, para facilitar a entrada do Flávio Dino. Algo que, mais uma vez, as regras sendo esquecidas, ignoradas. Que é o Brasil agora. Assim como se o STF começou a fazer isso na Constituição, isso abriu a porteira para que todos passassem a fazer isso em todos os regulamentos, em todas as regras, em todos os ritos do Estado brasileiro. Então essa sabatina conjunta por si só já deveria ser bastante para invalidar essa indicação do Flávio Dino. Agora vamos falar algumas coisas que o Flávio Dino disse nesses primeiros momentos do dia. Nós ainda estamos ali até na metade. Flávio Dino, uma pessoa que foi indicada para ministro do STF, disse que fake news pode ser crime sim, só que não existe isso no Código Penal, não existe isso na Constituição, mas o Flávio Dino, aquele que quer censurar as empresas das redes sociais, que falou que acabou a liberdade de expressão no nosso país, diz que fake news pode ser crime. Só que isso não está na Constituição, isso não está em lugar nenhum, nem sequer a palavra fake news está no Código Penal. Depois ele se rejeita a responder a uma pergunta do Rogério Marinho, que é a seguinte: como o senhor já se posicionou inúmeras vezes como inimigo do Bolsonaro e dos apoiadores dele, como o senhor faz questão de se declarar como inimigo número 1, inclusive usou a máquina do Estado para perseguir Bolsonaro e os seus apoiadores enquanto ministro da Justiça, o senhor se
colocaria como impedido para julgar processos com o Bolsonaro? Ele não respondeu. Porque a verdade é que ele deveria sim se posicionar impedido de julgar esses processos. Até o próprio Zanin disse que ele se colocaria impedido de julgar os processos no qual ele assinou enquanto advogado. Mas eu acho que ele não vai fazer isso não. Mas pelo menos ele teve a vergonha de dizer que se consideraria impedido. Flávio Dino simplesmente ignorou e não respondeu. Depois ele disse algo que foi onde a gente percebeu que realmente os senadores estão prestes a votar para indicar um ditador para a ditadura. Ele disse que no Brasil não há nenhum problema, nenhum excesso do judiciário, não há ativismo e não há ditadura do judiciário. Claramente nós não vivemos numa democracia. Claramente a nossa Suprema Corte puxou para si a prerrogativa de que eles são a democracia, eles sabem o que é bom para o povo e só eles podem agir na defesa da democracia e na defesa do povo. Essa é a definição de uma ditadura. Um ditador, ele toma para si o poder porque ele acredita piamente que só ele sabe o que é bom, que só ele é democrático e só ele entende o que pode ou não pode ser feito na sua nação. Então nós estamos vendo aí senadores em troca de cargo, em troca de ministério do Lula, em troca de apoio em seus estados, ou até mesmo por sequestro ideológico, colocando mais um ditador em uma ditadura. Nós estamos vendo agora algo que está acontecendo, que é mais um ditador em uma ditadura. Os partidos que mais estão contribuindo com isso são MDB e PSD. O MDB e o PSD serão responsáveis pela continuação e manutenção dessa ditadura que a gente vive. Flávio Dino mentiu, soltou fake news. Se fake news fosse crime, ele deveria estar preso. Disse que entregou todas as imagens do 8 de janeiro, assim como tinha segurança assim quando ele visitou a área dominada por traficantes. Como pode, senadores, os senhores disserem que um cara que vai penalizar, punir um policial por mês na Suprema Corte, como os senhores podem considerar essa hipótese? O que eu estou vendo não está nada bom, tá? Realmente o sistema parece que conseguiu dominar muitos senadores com o rabo preso, medo de serem perseguidos pela Suprema Corte. E infelizmente eu tenho que dizer que a gente trabalhou bastante, mas o resultado não parece ser bom para nós. Moro e Flávio Dino se abraçam e dão risadas durante sabatina. O senador disse que seu gesto foi cordial e não representa seu voto. Nesta quarta-feira, durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma cena chamou a atenção dos internautas. Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal, e o senador Sérgio Moro aparecem se abraçando e rindo. Moro é desafeto político dos aliados de Dino, pois foi juiz federal e responsável pela prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o senador chegou a comandar o Ministério da Justiça no primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, pasta hoje comandada pelo ex-governador do Maranhão. O fato de ser oposição ao governo Lula, a forma informal e amigável com que Moro foi tratado por Dino, surpreendeu a muito e gerou muitos debates nas redes sociais. Será que Sérgio Moro é mais um traidor da pátria? E outra notícia na tela. Moraes dá despacho absurdo e volta a aumentar a tensão com o Senado. O ministro Alexandre de Moraes intimou o Senado a se explicar sobre uma petição protocolada no âmbito do inquérito sobre o 8 de janeiro. Moraes determina que a mesa diretora do Senado justifique sua legitimidade para se habilitar nos autos. A medida ocorre após a Advocacia do Senado Federal protocolar petição solicitando a devolução do pendrive e do celular funcional apreendidos pela PF em endereços do senador Marcos Duval, em junho deste ano. O absurdo e a inutilidade da exigência de Moraes reside no fato de que o que é pedido pelo ministro já foi atendido pelo corpo jurídico do Senado. Na petição protocolada em 14 de novembro, a Advocacia Geral do Senado já havia externado as justificativas para atuar na causa. A petição endereçada ao próprio ministro Alexandre de Moraes constou a seguinte irrefutável argumentação. Antes de fundamentar o pedido de restituição dos bens públicos apreendidos, convém registrar que a mesa do Senado Federal é parte legítima na qualidade de interessada na defesa de prerrogativas próprias e irrenunciáveis do Congresso Nacional e de seus membros.
Recorda-se que a imunidade parlamentar não é um privilégio de natureza pessoal. Compõe o sistema de garantias institucionais do Poder Legislativo em face do princípio estruturante de separação de poderes. Portanto, a determinação de Moraes cobrando justificativa da mesa do Senado 2 semanas após as explicações já apresentadas é algo absurdo e desconexo. Fica a impressão de que o ministro não leu a petição da advocacia do Senado. Isso é muito grave. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.